Hoje, finalmente chegou, né, oficialmente, né, houve aquele momento de entrega, olha, toma que aqui o filho é seu a partir de agora, a reforma tributária, passada das mãos do Arthur Lira para o Rodrigo Pacheco no Senado Federal, a reforma tributária que teve a primeira aprovação na Câmara antes do recesso parlamentar. Quem acompanhou essa cerimônia, né, esse protocolo ali, público, foi o Rafael Procopio, está conosco ao vivo aqui nos Bastidores do Poder. Rafael, boa tarde para você. É isso, Cris. Boa tarde a você, boa tarde, Lana, boa tarde a todos que nos acompanham. Foi um ato simbólico, né, de entrega dessa PEC aí de uma casa para outra, da Câmara dos Deputados para a Casa Revisora, que no caso é o Senado Federal, dessa PEC aí que trata da reforma tributária que agora vai começar oficialmente a ser analisada pelos senadores da República. Como você bem disse, Cris, esse texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, tinha um certo medo, inclusive a gente acompanhou aqui no Congresso Nacional no dia dessa votação, mas acabou passando com a votação de certa forma expressiva, foi até bem tranquila para o governo. Coisa similar aconteceu também com o marco fiscal. E agora já no Senado, de fato, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, vai passar pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir a plenário. Lembrando que essa proposta já tem um relator escolhido e assim que ela for à CCJ, o relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, vai começar a trabalhar esse texto que está vindo agora oficialmente da Câmara dos Deputados. Ele também vai passar, o texto no caso, vai passar por consultas públicas e diversas fases de debate, o que deve fazer com que essas discussões se estendam aí por um tempo entre 60 e 90 dias. E por conta disso a gente espera aí que depois de passar por essas comissões, o texto vá a plenário ali já, como a gente já tinha previsto, já tinha conversado algumas vezes aqui na nossa programação, que isso deva acontecer ali mais para o fim do ano de 2023. Como a gente estava conversando agora, foi um ato simbólico entre a presidência das duas casas. A gente vai ouvir agora um trechinho, inclusive, do presidente do Congresso, do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, falando um pouquinho não articulações em si, mas sim dessas conversas, desse entendimento do Congresso Nacional das duas casas frente a essa reforma tributária. Vamos ouvir. E é um passo muito importante, uma etapa cumprida, depois de longos anos de discussão na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal. A Câmara realmente se desincumbe do seu dever de apreciar e aprovar a reforma tributária e nos encaminha, nesse instante, 3 de agosto, para que possamos dar início na tramitação do Senado Federal. Quero dizer que nós recebemos esse documento das mãos do presidente Arthur Lira com um senso de urgência e de responsabilidade em relação a esse tema que é aguardado pela sociedade brasileira, que é aguardado pelo Brasil já há muitos anos, mas a reforma tributária, de fato, é a parte principal e estruturante do desenvolvimento econômico nacional, porque, de fato, nós vivemos uma realidade tributária de arrecadação muito complexa, muito burocratizada, muito difícil de compreensão. Bom, e como a gente ouviu o próprio presidente do Congresso falando o nome do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vamos também ouvir um trechinho dele falando que, como, de novo, ressaltando, foi um ato simbólico aí de união entre as duas casas em cima dessa pauta que já foi dita por parlamentares dos dois lados, que é uma pauta aí suprapartidária, que é uma pauta de interesse do país. Vamos acompanhar a fala do presidente Arthur Lira. Essa construção que nós entregamos aqui hoje nas mãos do presidente Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, é fruto de muito diálogo. Nós apenas esperamos que a possibilidade de andar, de dialogar, de aprimorar ou de referendar o que foi feito aconteça para ainda este ano, para que o ano que vem, no primeiro semestre, com o sectarismo que todos tinham, Eduardo, quando nós falávamos em diversos eventos sobre a possibilidade da votação da reforma tributária, parecíamos estar num talk show. Alguns iam, alguns tinham o seu ceticismo de uma proposta de há mais de 50 anos discutida, inatingível dentro do Congresso Nacional. A maturidade de todos permitiu um quórum especialíssimo na Câmara. Eu não tenho dúvida que terá apoio de um quórum muito especial no Senado. Bom, como a gente ouviu o presidente Arthur Lira falando, ele disse que de aprovação no próximo semestre, no caso, primeiro semestre de 2024, o que vai ser aprovado agora é o texto bruto da reforma tributária e alguns adendos, algumas outras coisas que não passarem agora como uma proposta de emenda à Constituição, aí sim vai ser entendido a partir do próximo semestre. Lembrando que, por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, assim como foi na Câmara, o texto terá de passar por 2 turnos de votação para ser aprovado. No Senado, o quórum de aprovação é de 49 votos favoráveis.
inevitáveis. Esse assunto também, como a gente ouviu o próprio presidente Arthur Lira falando, é tratado no Congresso, é tratado aí por várias alas da sociedade há mais de 50 anos e nunca tivemos aí, de fato, algo tramitando dessa forma no Congresso Nacional desde a redemocratização. Só para a gente resumir, para a gente já ir encerrando, a reforma prevê a unificação de 5 tributos que incidem sobre serviços de consumo e também retira a tributação em cascata, quando vários impostos são cobrados em diferentes pontos da cadeia de produção. Hoje as alíquotas do imposto são variadas para cada tipo de serviço e está sendo discutida aí uma taxa única justamente para esse IVA, né, que pode variar entre 25%, que deve ali girar em torno, na verdade, quando isso de fato for sacramentado, em torno de 25%, mas esse martelo ainda não está batido. Cris e Lana. Boa. Obrigado, Rafael Procópio, conosco direto de Brasília. Bom trabalho por aí, Rafael.